Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é nossa palestra e meditação MAP número 126, no dia 22 de março de 2023. O tema de hoje é uma reflexão, sobre algo tão importante para a vida humana, que é a sensação de felicidade, Nós aproveitamos essa semana porque dia 20 de março passado, essa última terça-feira, segunda-feira, aliás, foi o Dia Internacional da Felicidade. Foi uma data criada pela Organização das Nações Unidas em 2012, E a etimologia, a origem da palavra felicidade vem do latim e tem a raiz na palavra fértil, fertilidade, fértil, e fruto, frutificar. Então, você observa que a felicidade tem algo a ver com uma questão de uma positividade, de um crescimento evolutivo, de fértil e frutificar. Eu tenho muita admiração por esses grandes sábios, que inventaram as palavras, E como você sabe, no mundo ocidental, a maioria das palavras tem origem do grego antigo. Dentro dessa reflexão muito interessante, que não tem uma conclusão, a gente simplesmente vai tecer alguns comentários, fazer algumas abordagens, para que cada um de nós ache um caminho para que seja trilhado assim um caminho de momentos de felicidade, Existem duas perspectivas para a felicidade, e essas perspectivas dependem do estado de consciência de cada ser humano. E a gente vai fazer uma pequena abordagem sobre esse espectro da consciência com relação à felicidade e com relação à busca pelo prazer, que são três coisas que estão interconectadas. A busca pelo prazer, que é um estado natural do ser humano e dos animais, o estado de consciência correspondente e a busca pela felicidade. Porque se você perguntar para mais de 7 bilhões de habitantes de todas as faixas sociais, de todas as raças e religiões, se perguntar para ele o que é que ele gostaria de obter na vida, nesta vida, em uma única palavra, provavelmente a pessoa vai dizer: eu quero ser feliz, Mas o que é ser feliz, Como fazer para obter essa fugaz felicidade que todos buscam? Já existem várias pesquisas, que mostram que tem dois aspectos com relação à felicidade. Um aspecto externo e um interno. O aspecto externo está voltado mais à questão de riqueza material, de bens, de dinheiro, de carreira, de status, essas coisas externas que são todas impermanentes, Porque quando a pessoa coloca a sua felicidade em algo externo, quando aquele
Aquilo é satisfeito, em pouco tempo, aquilo deixa de gerar um estado de felicidade e a pessoa vai se aprisionando como um viciado em drogas, né, que vai querendo cada vez mais, porque o efeito da droga vai diminuindo, né? E existe um aspecto interno que é uma busca interior de autoconhecimento, de autoestima, de desenvolver a gratidão nas pequenas coisas, de comemorar os momentos de felicidade, enfim, um estado de espírito, né? Eu realmente não sei dizer, as pessoas perguntam, você é feliz? Eu costumo dizer, eu não sei o que é ser feliz, eu sei o que é estar em paz, né? E quando você está em paz, e a paz vem do espírito, você está, de certa forma, num estado de felicidade, né? Então, quando a gente busca a paz, que é algo interno, você pode dizer que está feliz, né? Pela minha experiência na Rússia, na prisão na Rússia, apesar da condição adversa e desafiante, né, eu vivia num estado de paz muito grande. Então era algo estranho, né, que a maioria das vezes eu me sentia feliz, apesar da minha situação externa. Então, a outra coisa importante que a gente pode salientar é o seguinte. Numa das nossas palestras, nós abordamos, chamado espectro da consciência. E esse espectro da consciência, que é uma faixa, né, fosse uma faixa vibracional, ela tem a ver com o seu nível energético dos seus chakras, né? Então, a gente pode fazer uma correspondência entre o seu nível de consciência, que é definido aonde está o seu nível de consciência pelos chakras, com o seu estado de felicidade e o que lhe dá prazer, né? Então vamos abordar esta jornada que fica bastante clara, né? Fica mais clara, vamos dizer assim, de compreender os vários níveis de felicidade. Então vamos imaginar essa jornada, partindo do chakra básico, de uma pessoa que está no processo na sua vida, de sobrevivência fisiológica. Então imagina uma pessoa que vive num estado de viver na rua, debaixo de um viaduto, sem segurança alimentar, sem saber se vai ter alimentos. Então, o que vai gerar felicidade para uma pessoa nessa condição, que é o nível de sobrevivência básica, é um prato de comida, né? É um cobertor, é um amparo, né? Eu lembro bem, em Campinas, na época que eu era espírita e fazíamos um trabalho de distribuição de sopa para pessoas carentes e também distribuía cobertores e roupas, né, pessoas debaixo de pontes e viadutos à noite. E eu percebia, junto com os meus companheiros, o olhar brilhar na escuridão de pessoas que estavam recebendo aquela sopa num momento de caridade, né? Sim, a gente percebia o olhar brilhar na escuridão de gratidão, uma coisa que eu nunca esqueço. Então, aquela sopa, como exemplo, ela trazia um momento de felicidade, né?
Então, a gente pode analisar e classificar as pessoas dependendo da sua situação, do seu estado da sua vida, e aí você consegue avaliar o que dá estado de felicidade e sensação de prazer, né? Eu costumo dizer que é muito fácil e é barato até, falando financeiramente, alegrar, trazer felicidade para um pobre e para uma criança, né? Que qualquer coisa o satisfaz e traz sensação de prazer e de felicidade. O segundo chakra é o chakra sexual. E aí vem a questão do prazer sexual, né? Então a gente observa que hoje, sem fazer julgamentos, mas o prazer sexual tem sido uma coisa muito contundente, né? Porque as pessoas mais que têm uma situação financeira maior e falta ainda o prazer e a realização da felicidade espiritual, então ela se volta muito, né, para um prazer sensual, sexual dos sentidos, né? Dos sentidos físicos, como a gula é o próximo exemplo, né? Então, a gente vê que muitas pessoas buscam a felicidade apenas na satisfação animal, que muitas vezes não tem nem relação de amorosidade, de afetividade, é um ato sexual voltado apenas para um prazer sexual momentâneo, né? Que muitas vezes traz muito mais problemas do que soluções, que ela é fugaz e traz muitas vezes efeitos colaterais danosos, tanto do ponto de vista de saúde como do ponto de vista das relações afetivas que ela possui, né? Então, esta seria a segunda classificação com relação ao prazer, com relação ao estado de felicidade e do nível de consciência correspondente, que é o nível da procriação, né? Procriação sexual. Quando a gente vai para o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, é o chakra da terceira dimensão, do nível social, do nível dos negócios, do nível da família, do status social, da parte financeira, né? Do mundo da matéria. Então, o grande motivador que traz o prazer e a consequência estado de felicidade são os bens materiais, a posição financeira, o status social, o encarreiramento profissional, etc., né? A pessoa está ainda numa fase muito voltada para o ter, né? E o que traz felicidade nesse estado de consciência é o da gula, né? Então a gente vê que pessoas vivem aprisionadas, né? Nos sabores também impermanentes da gula, da comida, dos restaurantes, dos pratos sofisticados, né? Da exibição no Instagram, no Facebook, né? Dos restaurantes chiques. Deixa eu tirar um besourinho que tem aqui. Então, para muitas pessoas, né, se você perguntar para ele o que é que te dá felicidade, ele vai dizer, tem um restaurante bacana, uma comida bacana e tal. E isso, evidentemente, é um outro nível de consciência, né? E traz um correspondente estado de felicidade.
depois vai embora, né, nas fezes. O quarto estado de consciência, ele já tem a ver mais saindo da parte externa do ser, que são os 3 primeiros chakras, que é a parte de sobrevivência física, a parte de perpetuação sexual e a parte social. A partir do quarto chakra, que é o cardíaco, a pessoa já começa um processo de introspecção, de felicidade como algo interno, não algo mais que depende das coisas externas. Então, o que vai trazer um nível de felicidade e de prazer interior é algo que vem do coração, que geralmente é ajudar o próximo, né? Então a gente vê muito isso nas religiões verdadeiras, né? Porque existe muita religião hoje que são negócios, são empresas, são bancos, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe que você sabe. Então muitas religiões, e aqui o Brasil é um celeiro disso, né? As pessoas vivem manipuladas, né? Por várias religiões, pastores, por contribuições financeiras, dízimos, etc. Mas a pessoa que começa a desenvolver a sua religiosidade, não a sua religião em si, são coisas distintas, ela começa a perceber que o fato de fazer o bem, da doação, sem olhar para quem, da contribuição, da generosidade, do altruísmo, ou até do amor ao próximo, né? Ele traz, que é coisa que vem do coração, ela traz um estado de prazer interior muito grande, de realização pessoal e uns estados de felicidade, né? Então, a partir daí, o ser humano nesse estado de consciência, ele vai progressivamente se interiorizando, né? Então, o próximo chakra seria o chakra laríngeo, que é o chakra da expressão, onde a maior motivação e fonte de satisfação, de prazer e de felicidade que a pessoa tem é o de compartilhar o seu saber, sua sabedoria, com outras pessoas que estão na busca também, né? Então, em vez da doação financeira, que às vezes a pessoa nem tem, ela doa o seu tempo e doa o seu saber, né? E isso lhe traz internamente um sentimento de autorrealização, de satisfação interior, de felicidade e, consequentemente, de prazer. O próximo nível seria a parte do chakra frontal, né, da pituitária. Ela tem mais a ver com a parte do intelectual, do conhecimento intelectual. E a gente vê isso aí, muitas pessoas, né, com essa alegria interior pelo seu saber. Não quer dizer que seja algo que ele está contribuindo, né, para o próximo. Muitas vezes é um processo até de egoísmo, de exibição intelectual, né? Não são todas as pessoas. Mas quando a pessoa usa esse seu conhecimento, esse seu saber, mesmo que seja intelectual, em prol do outro, ele traz também um sentimento de autorrealização, de satisfação interior e de felicidade, né? Não por si, mas pelo que ele pode contribuir para outras pessoas, né? E, finalmente, o máximo de estado de felicidade e de paz interior é quando a pessoa desenvolve o seu lado intuitivo e a sua conexão ao seu eu interior, ao seu eu superior, ao seu lado realmente espiritual, que
permite que a pessoa entre num estado de êxtase, né, num estado místico, de conexão interior, que é o que traz de forma mais consistente, né, mais robusta, vamos dizer assim, esse estado de felicidade, né, um estado que em sânscrito chama estado de samadhi, né? E falar em sânscrito, né, é o misticismo hindu, através do taoísmo, do hinduísmo, desculpe, no livro Vedas, que fala pela primeira vez, que fala sobre a felicidade como um estado de consciência, né? Então, a gente consegue com clareza perceber que o seu estado de felicidade vai depender do seu estado de consciência, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo ao longo dos anos, dos giros da Terra em torno do Sol, né? A gente também vai mudando as nossas prioridades, as nossas percepções daquilo que é uma fonte de prazer e, consequentemente, que nos traz estados de felicidade, né? Então, essa, vamos dizer assim, seria o aspecto do espectro da consciência correspondente à felicidade e à busca pelo prazer, que é uma outra força, um outro fator de motivação muito grande para qualquer ser humano, né? E se aplica também aos animais, como você percebe. Então, a gente poderia fazer alguns questionamentos, né? Como manter esses estados de felicidade, independente de onde você se encontra na sua jornada evolutiva da sua consciência, né? Então, são algumas dicas, né, baseado pela experiência de cada um e das experiências científicas, das pesquisas, né, que existem muitas universidades e outros pesquisadores, que já se demonstra que, por exemplo, são os milhões ou os bilhões que traz felicidade, isso já ficou bem claro, né? Saiu uma pesquisa por conta dessa questão da classificação do índice de felicidade dos países, né? Onde os primeiros no ranking são os países lá do Ártico, né? Tipo Finlândia, Islândia, Noruega, por ali. O Brasil está em 49ª posição, número 49, né? Mas um fato curioso que saiu na pesquisa dessa semana, com relação ao Brasil, que as pessoas que têm salário menores apresentam níveis de felicidade maior do que o que tem salários maiores, né? E isso é uma coisa realmente fácil de compreender, porque quanto mais dinheiro você tem, maior a sua expectativa de ter mais, né? Então é muito comum a pessoa com bastante poder aquisitivo, ele não está satisfeito. Aliás, ele nunca está satisfeito, né? Ele fica satisfeito em comprar, por exemplo, um carro novo, mas um ano depois o carro novo já é velho, então ele quer trocar de carro, ou trocar de casa, ou ter carreira cada vez crescente, mais desafio, mais questionamentos, né? Então, o que se descobriu foi uma pesquisa de Harvard conduzida durante 75 anos, eu vou ver aqui o nome do atual presidente, chamado Robert Waldinger. Então,
Foi feito um estudo sobre o desenvolvimento humano em Harvard, durou 75 anos, 75 anos. E esse diretor é o quarto que está conduzindo essa pesquisa. Então, foram com milhares de pessoas e o que descobriu o seguinte, que o que trazia felicidade não era nem carreira, nem status, nem dinheiro no banco. O que trazia felicidade eram as relações pessoais, o afeto e o compartilhamento com outras pessoas. Então a gente vê com clareza que existe mais generosidade, mais altruísmo nas pessoas mais carentes, né? Mais pobres, até talvez por conta da consequência da vida que levam. E a gente pode testemunhar isso nos eventos climáticos, nas enchentes, os desmoronamentos, né, que tem havido aqui no Brasil e tantos outros lugares, os terremotos, etc., que dispara, né, um estado de generosidade, de altruísmo muito grande nas pessoas, né? Então, é preciso ficar muito atento, né, que não tem nada errado em você ter todo o dinheiro do mundo, desde que você não fique escravo dele e você possa fazer bom uso da sua capacidade, da sua inteligência e ser generoso, né, ser altruísta, né, com quem precisa, né? Mas o que tem que tomar um cuidado é que a maioria das pessoas elas vão ficando escravas das suas coisas, do seu dinheiro, dos seus bens, escravo da carreira, escravo do negócio, né? E isso aí, na realidade, é uma fonte de infelicidade e uma fonte de doença, né? Porque o que a gente observa hoje é que as doenças maiores são doenças da alma, né? Como ansiedade, depressão, vazio existencial, estresse, né? E você vê que a maioria deles é causado por coisas externas, né? Que o ego tenta compensar em coisas externas, que não vai trazer a felicidade que se espera, né? Então, muitas vezes são os desafios, as doenças, os percalços da vida, as porradas, né, da vida, que faz a pessoa acordar, despertar para o que é verdadeiro, o que é real, o que é permanente, né? Então, o budismo, ele trata muito bem dessa questão, né? De a pessoa não ter nem apego, né, nem rejeição, né? Seguir o caminho do meio, como ensina o Buda, né? Porque os apegos, sejam eles de toda a natureza, sejam eles pessoais, materiais, eles são fonte de sofrimento, né? Que é o contrário da felicidade. Então, muitas vezes, pela nossa ignorância, a pessoa desenvolve processos de sofrimento que parece uma desgraça, mas que depois ajuda a pessoa, pela dor, né, a desenvolver a sabedoria, né? E nós já vimos, né, todas as pessoas já têm conhecimento de pessoas que tiveram doenças terminais, como câncer e outras coisas. Depois da doença, diz, agora eu descobri o sentido da vida, né? Mas a gente não precisa, burrice, estupidez, você ter que sofrer para descobrir o propósito da vida, né? Então, existe o caminho da sabedoria, da amorosidade, do autoconhecimento, que permite que a gente vivencie estados de paz espiritual, estados de felicidade e com saúde, de uma forma holística, quer dizer, de saúde física, energética, emocional, mental e conexão espiritual, e você vive isso de uma forma
perene, né? Sentindo alegria nas pequenas coisas e aprendendo a viver no presente, viver o presente, né? Que é outra fonte de sofrimento. As pessoas, eu vejo isso como terapeuta de frequências de luz, né? Com clientes de vários lugares. As pessoas, a maior fonte de doenças da alma são causadas porque as pessoas não conseguem se libertar dos traumas, dos sofrimentos do passado, ou então vivem preocupados, né, com o futuro, né? E isso tudo só traz infelicidade, e a infelicidade gera bloqueios dos chakras e, consequentemente, gera doenças a nível energético, a nível da alma, como doenças que com tempo, né, de forma crônica, se manifestam a nível físico, né? Então, o que a gente observa é que as pessoas, a partir de uma certa idade, né, elas estão sentindo um chamado interior, que vem do eu superior, do espírito, né? E então estão desenvolvendo esses estados naturais de busca pela felicidade e se satisfazendo, né, com as pequenas momentos de felicidade que a gente tem no dia a dia, com os momentos de paz, né, e de alegria e de busca, sempre num estado de gratidão, de busca evolutiva, enfim, um processo de interiorização de cada um, né? Então, isso aí seria a nossa reflexão sobre esse tema tão abrangente e tão complexo, né? Mas que, aproveitando esse momento dessa data internacional, né, que a gente reflita e que permita que a nossa própria consciência vá nos mostrando de forma intuitiva o caminho que cada um deve seguir, né? Porque nós somos seres únicos. Cada um de nós tem uma assinatura e uma impressão digital cósmica, né, que é definida pelos astros, pela irradiação das estrelas, a irradiação dos astros, do nosso Sol. Então nós somos seres cósmicos únicos, né, multidimensionais. Então é cada um que tem que descobrir sua própria jornada da vida, né? E isso a gente carrega de forma potencial, latente, e que a gente acessa isso com muito mais clareza quando a gente dorme, quando a gente está no plano astral. Então, não desvalorize, não menospreze a sua fonte de conhecimento enquanto você dorme, né? Porque quando a gente dorme, a gente acessa registros, memórias nossas mesmo, né, de outras encarnações, e também tem contatos, dependendo do seu nível evolutivo, com outros seres, gurus do astral, com seres que estão dormindo também, mas de muita sabedoria, que você pode se encontrar e participar de encontros espirituais, astrais, né? Então, é importante a gente, quando acordar pela manhã, ficar um tempinho quieto, né, em meditação, sem se movimentar, e deixar fluir memórias, lembranças, sonhos, né, que ocorrem, né? Só como uma curiosidade, a ideia de fazer o título sobre felicidade, que surgiu ontem, por conta, o gatilho foi o dia do Internacional da Felicidade,
Mas foi hoje, quando eu acordei, com muita clareza, a relação entre felicidade, prazer e estado de consciência, que foi o que eu tentei partilhar com você, né? Então, e isso é um processo dia a dia, né? É como uma meditação, como um exercício físico, qualquer coisa que você coloca a intenção no sentido da sua melhoria, né? Então, é muito importante na busca pela felicidade, pela paz interior e pela saúde holística, que a gente valorize, né, respeite, honre as nossas intuições que fluem principalmente no momento do acordar e nos momentos de relaxamento, como uma caminhada, uma meditação, coisas assim, tá bom? Então, boa reflexão para todos. E agora vamos à segunda parte dessa nosso encontro, que é a nossa meditação MAP, que nós já vem fazendo há 126 semanas, né? Desde o ano 2021, quando começou a pandemia. Então, relembrando para as pessoas que assistem pela primeira vez, né, ou assistem os áudios depois, o meditação MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É um trabalho que é um presente da hierarquia espiritual, chamada Grande Fraternidade Branca, né, dos mestres ascensos, dos anjos, dos seres celestiais, né? E no caso específico do MAP, são os seres que nos ajudam, que canalizaram a terapia holística a frequências de luz, dos quais nós somos o canal, e tem a ajuda desses anjos, né, são que a gente chama modernamente de seres de luz, seres iluminados, os pleiadianos, que tratam da harmonia dos nossos campos magnéticos, dos nossos chakras, dos corpos sutis. Nós temos os Cherokees no plano astral, na quarta dimensão, que lidam com a harmonização do nosso corpo astral, emocional, fazem proteção contra obsessores, etc. E, mais recentemente, os sirianos, que são seres muito evoluídos, que fazem parte do raio azul, raio da proteção. Eles, além de fazer uma proteção e limpeza do próprio planeta Terra, da Mãe Gaia, eles fazem uma limpeza no nosso cérebro reptiliano, que faz parte do sistema nervoso autônomo, né, onde ficam armazenados nossos traumas, nossos medos ancestrais, né? Porque nós observamos que existem muitas pessoas numa busca espiritual de reconexão ao eu superior, despertar consciência, que é um processo puramente vibracional, né, de elevação de frequências, mas faz uma busca espiritual, mesmo uma busca religiosa, mas carregam traumas, e eu sou uma testemunha viva disso, traumas de outras encarnações, que elas estão no seu inconsciente, que você só acessa quando dorme, que acessa as suas memórias ancestrais de outras encarnações. Só um segundo. Então, esses traumas que trazem medo do desconhecido, medo do novo, elas evitam que a pessoa, mesmo pela busca espiritual, eleve a sua vibração, que permite uma conexão, uma ressonância magnética entre a alma
encarnada e entre o eu superior na quinta dimensão. Então, o papel dos sirianos é muito importante por causa desse aspecto. Então, relembrando, a invocação desses seres de luz é através dos mantras, que nós veremos daqui a pouco. Essa meditação deve ser feita todas as noites, se esquecer, continua, né? Antes de dormir, você se prepara para dormir completamente, faz a invocação e coloca também a sua intenção, se for o caso, naquilo que você deseja que seja trabalhado. Coisa que você já identificou como algo que dificulta a sua expansão da consciência. E aí você coloca a intenção que seja lá o que for que você está lhe perturbando, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Feche os olhos, procure uma posição confortável, relaxada, seja sentado ou deitado. Embora a gente não queira, mas essa palestra é algo muito cognitivo, intelectual, do cérebro, né, do hemisfério esquerdo. Então vamos fazer algumas respirações lentas e profundas pelo nariz, segurando um pouquinho e soltando lentamente pela boca entreaberta. O fato de respirar pelo nariz, ele aumenta a ativação cerebral, né? Porque você leva oxigênio para mais alto no seu cérebro, né? E você colocando as mãos sobre o plexo cardíaco, no centro do seu peito, e as mãos, por sua vez, também têm chakras muito poderosos, então você tira a sua atenção do cérebro, da cabeça, para o cérebro que nós temos no coração. Né? Foi descoberto que o coração possui neurônios, logo também é um cérebro pensante. Né? Na realidade, os nossos pensamentos brotam no nosso coração. Então, fazendo assim, a gente rapidamente muda a frequência cerebral de beta, que é a frequência elevada, para uma frequência mais baixa, como alfa e teta. Na meditação, antes de dormir, nós recomendamos que você faça também as suas preces pessoais. A prece, qualquer que seja a prece, ela é um instrumento catalisador do aumento da sua vibração, né? Ela traz estados de prazer, de alegria, né? De conexão espiritual. Então a prece é sempre um grande instrumento que nós devemos usar não apenas para dormir, mas também sempre que possível, durante o dia, né? Mesmo que seja um minutinho, ela já muda a nossa vibração. Nós recomendamos também a prece, uma prece universal, que chama-se Grande Invocação, e nós vamos recitá-la e você acompanha mentalmente ou verbalmente, como preferir. Depois nós faremos as invocações e você fica mais uns 10, 15 minutinhos, que é o tempo que a gente fica aqui também ancorando essa egrégora, essa plataforma energética. Relembrando que você seja você também um agente desse movimento ascensional planetário. Você pode ensinar para qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode replicar para outras pessoas, né?
Então, cada pessoa está iniciada e isso realmente é um presente da hierarquia espiritual para toda a humanidade, num momento tão importante e crítico, né, dessa transição planetária que nós estamos vivenciando nesse século XXI. Né? Então, agora a grande invocação, vamos repetir junto, com os olhos fechados. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria, né? Do ponto de amor no coração de Deus, flua aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Vontade é poder. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz. E se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos, Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Você vai repetindo junto comigo. Os Cherokees, o mantra é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia e Uma, também 3 vezes. Ia e Uma, Ia e Uma, Ia e Uma. E agora você coloca a sua intenção. E aí fica mais alguns 10, 15 minutinhos nesse processo meditativo. E se você for dormir mais tarde, você faz novamente antes de dormir e para sempre. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se alguma partilha, você pode me acessar pelo Instagram ou preferencialmente pelo meu WhatsApp, que o número também está aí no flyer do Instagram, tá bom? Então tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. Namastê. Namastê.